Capítulo 11. Pare antes que a coisa toda saia do controle. Não seria ótimo se houvesse uma forma de evitar todo tipo de conflito? Isso eliminaria ou reduziria consideravelmente o tempo que nós gastamos confessando nossos pecados, aqueles que nós cometemos com a nossa boca. Se encontrarmos a fonte da contenda, nós poderemos evitar que ela se intensifique em nossa vida. Conflito interior. Tiago perguntou: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de você? João 4:1. Mais uma vez, parece haver aqui um problema interior, uma batalha entre o desejo travado em nosso íntimo. E ele prossegue: Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Tiago 4:2. É possível que essa não seja uma batalha nova. Talvez seja a persistência de sintomas de outras lutas. E isso se parece muito com o conflito entre Caim e Abel, não é mesmo? É inevitável que esse tipo de conflito aconteça quando nós fazemos de outras pessoas a nossa fonte de provisão. Se elas são a fonte, também podem reter aquilo de que precisamos. Se cremos que outras pessoas provêm desenvolvimento e segurança para nós, então ficamos apreensivas e iradas quando não estamos no controle. Tiago mostra aos seus ouvintes o motivo pelo qual há guerras e contendas entre eles, quando, em vez de brigar, poderiam voltar os olhos para o céu e buscar a sabedoria de Deus. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus próprios prazeres, ele declarou em Tiago 4:3. Essas palavras costumavam me deixar confusa. Tiago estava se contradizendo? Não. Ele não estava demonstrando seus ouvintes a pedir a Deus e então lhes dizendo que seria inútil fazê-lo. O que ele estava dizendo, então? Creio que podemos usar a seguinte parafrase para explicar, comparando com uma nova linguagem. Vocês sabem por que estão sempre brigando? É por causa do que acontece dentro de vocês. Observe as suas motivações. Quando vocês não recebem o que desejam, fazem birra e se tornam destrutivos. Continuam a cobiçar os bens e os cargos das outras pessoas. Estão fora de controle e até matariam para conseguir o que querem. Vocês não podem ter o que querem. Deus não vai permitir e vocês não precisam lhe perguntar o porquê. Em vez disso, vocês se enfurecem, se culpam e culpam quem está ao redor. Quando pedirem coisas com essas motivações, não as receberão, pois Deus sabe que elas serão desperdiçadas em seus próprios prazeres. Eu tive de colocar isso em prática com meus filhos. Quando meus lindos anjinhos eram pequenos, por suas vezes, eles batiam em outras crianças. Eles usavam os nomes feios e tinham acessos de birra para conseguir o que queriam. Não era muito diferente da mãe, não é mesmo? Então, no calor e na intensidade da batalha com uma criança de 2 anos, havia momentos em que parecia mais fácil para todas as partes envolvidas simplesmente lhe dar o que elas queriam. Deixávamos que as crianças vencessem a batalha na esperança de que, mais adiante, nós a vencêssemos na guerra. Talvez até fosse possível, mas apenas com grande dificuldade, com muito sofrimento, do que no confronto inicial. Então, recompensar o maltrato é algo que, ao final, sempre se volta contra nós. Em última análise, não estamos ajudando a criança, mas prestando um desserviço. Deus é nosso Pai Celestial e o mais sábio de todos os pais. Ele sabe quando uma coisa desejada vai colocar o nosso caráter em risco. Então, eu preciso confessar que houve ocasiões em que tive acessos de birra para tentar conseguir o que eu queria. Eu resmunguei, eu me queixei e falava: Deus, por que eles têm e eu não? E com isso eu mostrei minha cobiça. Ou eu bati o pé e exigia isso e aquilo. Já em outras ocasiões foram questões interpessoais. Eu dizia: Deus, o Senhor sabe que eu estou certa e que eles estão errados. Diga ou mostre a eles que eu estou certa e que eu tenho razão. Essa atitude era especialmente convincente nas discussões com meu marido e com outras pessoas. Eu imaginava Deus interrompendo o momento devocional delas para lhes dizer como é que eu estava certa. Claro que essas orações egoístas e interesseiras nunca foram atendidas. No entanto, ao amadurecer e ter coragem de colocar a mim mesma e as outras pessoas na mão de Deus, eu descobri que a justiça de Deus e não a minha prevalece. Com frequência, eu recebi a oportunidade singular de enxergar a mim mesma.
e era pela perspectiva de outra pessoa. Então eu descobria que as motivações que eu considerava puras e tão verdadeiras, na verdade não eram. Convém lembrar que podemos estar certas e ao mesmo tempo estar erradas. Há outros motivos pelos quais nossas orações não são respondidas, e um deles é quando há conflitos não resolvidos. Conflito não resolvido. Mateus 5, 23, 24 diz: Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, você volta e apresenta a sua oferta. Quando o templo ainda não tinha sido destruído, as pessoas apresentavam suas ofertas diante do altar. Então era um momento de reflexão, de introspecção. A oferta era um animal sem defeito que cobriria a iniquidade da vida do ofertante. De modo semelhante, hoje nós dirigimos-nos ao nosso Pai em oração e preparamos o nosso coração para apresentar um sacrifício a Ele de louvor. Ao sondar os lugares mais profundos da nossa alma, nós devemos confessar as iniquidades, caso ali elas estejam. Se, contudo, nos lembramos de um irmão que tem algo contra nós, Deus diz que nós devemos fazer uma pausa no processo, deixar essa oferta e primeiro procurar essa pessoa para nos reconciliar. Por vezes é mais fácil falar de resolução de conflitos do que praticar, não é mesmo? Quando o conflito é entre cristãos, então, pelo menos temos os mesmos referenciais ou paradigmas para resolver e deveria ser mais fácil. Porém, por vezes, as pessoas ao nosso redor não querem se reconciliar. E o que fazer então nesses casos? Bom, certa vez eu tive uma experiência com uma irmã em Cristo. Sem querer, eu ofendi uma amiga e senti que se abriu uma brecha entre nós. Eu sondei o meu coração e eu fui procurá-la. Eu perguntei se eu tinha feito algo que ela havia magoado ou ofendido. Eu comentei que tinha consciência de que muitas vezes eu ofendia as pessoas sem me dar conta disso e que eu me assegurava que não desejava continuar daquela maneira. Ela disse que eu não tinha feito nada de errado, mas a distância entre nós se manteve. Eu comprei um presente para ela, então, e eu deixei um bilhete pedindo perdão novamente. E não tive resposta. Eu voltei a procurá-la pessoalmente. Ela me garantiu que não tinha nada de errado, mas o distanciamento persistiu. Eu procurei então uma amiga em comum entre nós e perguntei se ela sabia o que tinha feito para ofender a pessoa. Ela não fazia ideia. Bom, então por fim, depois de ouvir tudo o que tinha a dizer, ela perguntou: Lisa, você pediu perdão para ela? Sim, eu respondi. Você a procurou? Sim, várias vezes eu falei. E ela disse: se você fez tudo isso e ela não quer conversar, então é hora de deixá-la quieta. As suas palavras me libertaram. Eu entendi que havia obedecido à instrução de Romanos 12, 18, quando diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, havia me sentido extremamente culpada e perdida, porque nem mesmo sabia ao certo qual tinha sido a minha transgressão. Na verdade, é bem possível que ela não gostasse mais da nossa amizade ou que os nossos momentos de vida tivessem mudado. Eu vejo alguns amigos entrarem em minha vida e dela saírem, enquanto Deus realiza sua obra em mim e neles. Temos a responsabilidade de orar por reconciliação e perguntar a Deus qual deve ser o nosso papel nesse processo. Se com humildade e amor nós procurarmos a pessoa com quem nós desejamos nos reconciliar e ainda assim formos rejeitadas, então por vezes é porque ela não tem condições de interagir conosco. Ninguém gosta de se sentir rejeitado. Eu sei que a rejeição dói, mas não fracassamos quando nós obedecemos à palavra de Deus. E se o conflito não é com o irmão em Cristo, mas com o adversário, Deus também nos aconselha a esse respeito. Mateus 5, 25 e 26. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso ainda enquanto estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, esse adversário está tão determinado que vai levar você ao tribunal. E nós podemos quase ver essa cena, não é? Ocorre uma discussão, então parece impossível de resolver. Cada lado se mantém irredutível no seu posicionamento e, por fim, um deles se cansa e resolve levar ao juiz um processo. Agarra o outro pelo braço e diz: agora quem vai resolver é o tribunal. Antes que o outro sujeito consiga raciocinar, está sendo arrastado às pressas pelas ruas cheias do centro da cidade até o fórum. Então é preciso pensar rapidamente: quer se sujeitar ao custo e o constrangimento de um processo?
Ou seria melhor resolver bem depressa isso? Sempre é melhor resolver as coisas sem levar ao tribunal, não é? Portanto, no caminho, ele começa a negociar um acordo. Como diz a tradução, concerde com seu adversário. Jesus nos incentiva a chegar a um acordo antes que nós tenhamos que comparecer perante o juiz. O que funciona no caso de um inimigo certamente dará certo no caso do marido e dos amigos. O fato de eu falar o que vinha à minha cabeça por tanto tempo tornou essa parte do processo bastante difícil para mim. Na verdade, a minha boca era a manifestação exterior da minha condição interior de orgulho. Houve um tempo em que tive conflitos entre queridas pessoas. E essas pessoas apresentavam seus argumentos e eu apresentava os meus. Era como uma partida de futebol sem esperança de desfecho. Então pedíamos ajuda a um conselheiro. E depois de um encontro, eu me sentia emocionalmente esgotada e imaginava que nem mesmo o aconselhamento podia me ajudar. Havia apenas desenterro do passado e mágoas, muitas vezes. Uma vez, quando John e eu desalentados, estávamos voltando para casa, algo me ocorreu. Não importa quem esteja com a razão, não vou mais me defender, nem defender os meus posicionamentos. Eu creio que eu estou certa e estou tentando fazer o que essa pessoa concorde comigo. Isso não vai acontecer, mas eu amo ele. E é certo ou errada, eu prejudiquei esse relacionamento. Portanto, eu vou fazer o necessário para reconciliar. Deus é fiel à sua palavra quando nos sujeitamos a ela e andamos em conformidade com ela. Talvez a mudança não aconteça de imediato, mas certamente vai acontecer. Mesmo que o coração da outra pessoa ainda esteja cheio de raiva, em relação a você, Deus vai nos guardar em perfeita paz. Muitas vezes, então, essa é uma situação extremamente difícil para nós, em especial quando temos um histórico de problemas de ira. A última coisa que nós desejamos fazer é ser a primeira pessoa a se render. Queremos lutar até o final. Eu tinha a impressão equivocada de que estava vencendo quando conseguia ter a última palavra, mesmo que fosse para magoar alguém. Eu pensava que quem vencia era aquele que acertava mais golpes, mas eu estava errada. Jamais vencemos quando não temos o controle da nossa boca, o que, aliás, é algo muito fundamental.